Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Peixes. É uma leitura atemporal, geralzona pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada. E isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver uma mapa astral, Peixes, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, é claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura, tá? Para Peixes, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Peixes precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Cara, arcano maior, o mago, energia de Peixes e Virgem. O mago fala de novos inícios também, de pessoas que já têm todas as ferramentas e o conhecimento na iniciativa de uma coisa nova. O mago também é um arcano mental e muito manifestador daquilo que se idealiza. O mago ele tem um potencial muito incrível, porque ele é regido por Mercúrio, por isso que ele representa Virgem e Gêmeos, onde ele tem a capacidade de criar mentalmente uma situação e de alguma maneira ele tem a habilidade de descer aquilo que era uma forma pensamento e materializar na sua realidade. O mago é um arcano muito relacionado a magias também. Olha só que interessante. Uma rainha de copas. E a rainha de copas é a rainha das emoções. O que eu penso ao ver aqui é o seguinte. Você pode ter ou pode vivenciar um período onde você tenha essa questão mental mais poderosa, igual a do mago, aonde cria as situações por intermédio mental. Tem novas iniciativas. Só que isso se potencializa, ganha força de manifestação quando você também injeta os seus sentimentos naquilo, naquela forma de pensamento, naquela nova iniciativa. Como que se a emoção correspondente por trás daquele pensamento forma, daquela ideia, daquela iniciativa, fosse de fato o combustível que torna aquela imagem mental possível de ser manifestada. Tá? Tem que ter essa emoção, tem que ter esse desejo correspondente. Cinco de paus, uma carta de conflitos ou competições também para alguns, tá? E nesse processo, onde a gente está formando uma nova realidade para a gente vivenciar, sempre que eu coloco em fusão o mental com o emocional, a fim de potencializar uma força para que ela se manifeste, para eu vivenciar, a gente precisa entender que o plano mental nem sempre ele tem uma conversa agradável com o emocional. Pode ser que gere alguns conflitos. Ainda assim, desses conflitos, é o combustível que você precisa para que você possa tornar realidade aquilo que está sendo iniciado,
aquilo que você está visualizando na sua cabeça, tá? O conflito, por trás de uma criação, ele é inevitável, tá? No entanto, algumas pessoas, sempre que se apresenta na vida dela em forma de conflito, por menor que seja, algumas pessoas tendem a desistir, enquanto outras pegam esses conflitos e se sentem impulsionadas a continuar na sua criação, na sua realização, em tornar o pensamento forma em realidade. Tá? A gente precisa entender, o plano mental, representado pelo elemento ar, e o plano emocional, representado pelo elemento água, naturalmente eles não têm uma afinidade. Então é comum que venham a acontecer alguns conflitos. Só que o conflito, ele é o quê? Ele é o fogo, né? E esse fogo é o combustível. Mas como eu falei, tem pessoas que ao menor sinal de conflito, de adversidade, desistem. Enquanto outros entendem esse processo alquímico que a gente está falando e fazem um excelente uso dessa força de conflito ou de competição para alavancarem a realização daquilo que desejam. Tá? Isso separa os fortes dos fracos, geralmente. Isso faz a separação do joio e do trigo. No fundo do maço, um 5 de ouros, que é o que a gente falou. Na menor dificuldade, alguns desistem. Nem todo mundo está disponível a uma criação que está à mercê de um endurance, né? Onde os conflitos geram uma certa resistência. Alguns desistem, que é a carta do fracassado, né? O 5 de ouros. Ah, eu não consigo, então eu já vou desistir. Ah, eu estou há um tempo aí imaginando, pensando, visualizando, nada me acontece. Ao menor sinal de resistência, há aqueles que desistem. Ao menor sinal de resistência, que é o conflito. Tá? Enquanto outros vão fazer do conflito a sua maior possibilidade. Há pessoas que são geniais. O conflito para ela passa a ser uma oportunidade. É do caos que ela consegue retirar a solução dos seus problemas. Seria fácil se fosse assim, nossa, eu estou imaginando uma coisa, eu estou sentindo que é verdade e aquilo vai acontecer. Sem gerar conflito nenhum? Sem ter um fogo interno? Sem ter uma resistência do nosso ego? Não faz muito sentido para mim. Tá? Parece muito papo fantasioso. Isso sim. Mas a gente precisa ter a maturidade para entender uma coisa que é fundamental em qualquer processo de manifestação. A mente e o emocional é importante. Mas o conflito é o combustível. E aí é onde eu falei. Nem todos estão disponíveis. Principalmente quando se trata de uma manifestação grande, de uma coisa grande, aonde o conflito tende a se intensificar. O conflito tende a ser forte, justamente para provar para a gente se somos merecedores daquela criação. Tá? Manifestação sem conflito, ao menos no que eu estudo, desconheço, não negando a possibilidade da existência. Até porque tem pessoas que vivem uma vida muito fluente, mas em algum grau o conflito há de acontecer. Tá? Lembra dos conflitos? Novas portas, novas possibilidades. Combustível para impulsionar a realização daquilo que se deseja. Porque senão cai facilmente no vitimismo, né? Como a gente conversou, as coisas não dão certo para mim, eu estou sentado lá no meu quarto escuro, visualizando, fazendo meditações, mantra, acendendo incenso e velas e nada acontece para mim. Tem que parar para pensar se realmente fazer essas coisas tem a ver com a realização das coisas. Geralmente a realização tem a ver com o processo de formação mental, o emocional e o fogo interno que de alguma maneira vai fazer você se movimentar para fazer com que aquela realização aconteça. Igual eu falei. Existe de outra maneira? Pode existir.
é que eu desconheço, mas pode ser que exista, tá? Pode ser que tenha pessoas que fechem os olhos e façam aí suas meditações com vela e incenso e aquilo que se quer se materializa na frente dela. Mas eu nunca vi. Mas, né? Pode ser que exista. Eu conheço esse método. Criação mental, emocional e o fogo interno dos conflitos para fazer com que a aceleração do acontecimento venha a acontecer, venha a se realizar para você. Aí sim, qualquer outra metodologia, não descartando a existência, mas não é do meu patamar de conhecimento. Tá? Mas aqui quem souber usar o mental, o emocional correspondente por trás e fazer o uso do conflito que será gerado da união do ar e da água, a pessoa tende a se sair bem. Aquilo que ela quer tende a se manifestar por alguma via, tá? Porque vai entender o principal que foi conversado. O conflito, o fogo interno, é o combustível que acelera e torna a realização possível. Ó, um 6 de copas invertido. 6 de copas tem muita ligação com situações do passado e nostalgia também. Ó, um 2 de paus, uma carta que envolve o planejamento. Marte em Áries, mais fogo que isso é impossível, né? Só com a presença do Sol em Áries, porque daí fica exaltado. Mas além de tudo, peixes, a gente tem que ser pé no chão e entender, o processo é criado na mente? Sim. O sentimento correspondente potencializa? Muito. Mas, para mim, é essa energia do fogo, mais uma vez, que impulsiona você a também ter sacadas incríveis de como você vai colocar aquilo em prática. Que é o planejamento. O 2 de paus, ele não fala só de planejamento. São pessoas visionárias. Por isso que no tarot tradicional é uma pessoa que segura uma esfera, um globo na mão. Ou seja, a pessoa ela tem um potencial de visualização bom, ela tem um potencial emocional bom. Mais do que isso, mesmo através dos conflitos, ela observa as oportunidades que o mundo tem para oferecer para ela. Isso é genial, tá? Porque, além de fazer o principal, que é idealizar na mente e ter o sentimento correspondente, a pessoa deixa o fogo conduzir ela para a realização, em forma de um planejamento, de um projeto de sucesso, de parcerias. Ó, um 7 de paus, mais carta de fogo. Eu estou começando a pensar que você tem uma boa capacidade mental e consegue visualizar com perfeição aquilo que você quer realizar. Você tem uma capacidade emocional muito grande, até porque você é do signo de Peixes, e consegue ter um sentimento, uma emoção genuína por trás do que se quer materializar, realizar. Mas talvez lhe falte o fogo. Talvez esteja faltando o conflito interno. Precisa entender se o que a gente conversou não está acontecendo com você. Será que ao menor sinal de resistência e de conflito você não desiste? Tá? Porque se sim, é muito difícil que algo se manifeste. Eu penso, e vai fazer um sentido para quem ressoar a leitura, o que te falta é fogo interno. O que te falta é combustível. Porque você tem a capacidade intelectual, você tem uma mente brilhante, você é genial. Você tem o sentimento genuíno e puro, despretensioso.
mas falta um fogo dentro de você, que precisa ser desenvolvido. Todo conflito interno, você tem que entender que é o fogo querendo agir em você. Por isso que não pode rejeitar o conflito. Tá? Vamos usar todo o conflito como um alimento. Vamos usar todo esse fogo interno para impulsionar a gente na realização do que a gente precisa, daquilo que a gente quer vivenciar. Existem muitos irmãos maçons, Rosa Cruzes, que nos acompanham, tá? E se você fizer uma pequena pesquisa, dentro de qualquer tradição iniciática que seja, você vai ver que o elemento fogo é a chave da realização. Porque ele lança você na energia de ação. E como a gente falou, você ter um mental, um emocional bom, afiado, é de extrema importância. Mas é o fogo que faz acontecer. Tá? Se você sente a ausência de fogo, até mesmo na sua carta natal, no seu mapa astral, saiba que aquilo não te condena. Você pode usar os trânsitos para criar esse fogo dentro de você. De livre e espontânea vontade, você pode ser uma pessoa fogosa, no bom sentido aqui da palavra, tá? Ó, um 4 de pajem de espadas e 4 de ouros. Sol em Capricórnio. O que acontece com esse 4 de ouros aqui, que é Sol em Capricórnio, é que dá um poder de manifestação muito grande para a pessoa, no criar de situações sólidas. O 4 de ouros, que é Sol em Capricórnio, fala de estruturas de poder. Agora você imagina se de alguma maneira você consegue alquimizar esses elementos que a gente está narrando aqui dentro de você. Se você souber usar os elementos ao seu favor, geralmente você consegue esse poder de Sol em Capricórnio. Um poder muito elevado, a fim de materializar, de vivenciar aquilo que você quer. Mas precisa ter o fogo. Sem o fogo a gente não faz nada. O fogo torna a pessoa muito passiva. O fogo torna a pessoa... a ausência de fogo torna a pessoa muito passiva. A ausência de fogo torna a pessoa fria. A pessoa aérea se perde mentalmente nas coisas. Não tem capacidade de concentração. O desenvolvimento do fogo, para qualquer pessoa, independente do signo, é fundamental. Assim como uma pessoa que tem muito fogo no mapa, por vezes carece do elemento água. Então ela tem aquela aptidão, ela tem aquela vontade de fazer e acontecer, mas ela não tem o sentimento que direciona ela. Ela não tem a água interna que pode fazer sentir se ela está no caminho certo ou não. Ela não tem o mental, por vezes, para elaborar uma visualização, um planejamento. Então, o equilíbrio dos elementos é fundamental naquele que quer ter uma vida fluente. Tá? Sem isso, assim, é claro, né? A gente não pode descartar a questão da graça divina. Tem pessoas que vivem só pela graça. Mas eu penso que a vida se torna muito mais emocionante quando tem essa nossa pitada particular, né? É interessante que embaixo desse 4 de ouros tem um 4 de paus. 4 com 4 dá 8, que no tarot tradicional é a força. A força fala desse fogo interno, que por vezes é até animalizado. Mas existe um fogo interno dentro de cada pessoa que pode ser desenvolvida e pode lançar a pessoa diretamente em direção às suas realizações.
Arcano Maior, o julgamento, eu gosto bastante. Fala das renovações. Energia de Escorpião. O carro. Sete de copas. E no fundo do maço, é claro, um 10 de copas, né? A gente já vai finalizar a sua leitura, mas entenda principalmente esse recado que a gente conversou sobre o elemento fogo, tá? Porque esse elemento fogo, ele é fundamental para o seu julgamento, para suas renovações, para sua vitória, para o seu triunfo do carro e dos caminhos abertos, para que a magia da vida possa se manifestar na sua realidade e para que você de fato chegue ao final feliz que você merece, que são as altas realizações, o 10 de copas ou o seu final feliz, tá? Que leitura confusa, hein? Mas eu particularmente gostei. Espero que você também tenha gostado. Mais do que isso, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo um incentivo, um alerta, um ensinamento, qualquer que seja a ajuda, mesmo que seja mínima, já tá bom para mim. A minha missão é sempre de ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, já é o suficiente para mim. Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, e a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso daqui, e a gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Até logo, peixes!